Olá, queridos irmãos, queridos ouvintes do nosso canal da Igreja no Gama. Tudo bom com vocês? Estamos aqui dando continuidade à nossa lição do nosso livro, Um Homem Segundo o Coração de Deus, que nos fala da pessoa de Davi. Quem era esse homem? Davi. Um homem segundo o coração de Deus, um homem a quem Deus amava e que Deus confiava nele a sua palavra. Um homem que aprendeu por meio de fracassos, por meio de falhas, a amar e a obedecer a Deus em sua palavra. Nós chegamos agora ao capítulo 27 do livro e temos o título O Cântico de Davi e suas últimas palavras. Nesse cântico de Davi, o livro nos relata a história de Davi no Salmo 51. Salmo 51 é um salmo maravilhoso, é um salmo que mostra, nesse salmo relata Davi todas as suas tribulações por meio do pecado, o que Davi sofreu, o que Davi passou. Mostra nesse salmo mostra a confissão de Davi, mostra nesse salmo o arrependimento de Davi e o quebrantamento do coração de Davi diante da bondade e da misericórdia de Deus. Por que Davi se arrependia assim? Porque Davi conhecia a bondade. Davi conhecia assim a misericórdia de Deus. Aqui no Salmo 51, eu vou ler para vocês do 10 em diante, ele fala assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Aqui, quando Davi ele fala assim, livra-me, ó Deus, dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Aqui Davi está mencionando, está lembrando de um pecado que ele cometeu, quando ali ele mandou, por meio de uma emboscada, ele mandou que matasse Urias, e ele assim ficou com a sua mulher, Betseba. Então esse pecado entristeceu muito ao Senhor. Esse pecado foi um pecado assim muito grave, mas que diante da palavra de Deus, quando o Senhor levantou Natã para vir trazer a ele uma palavra, Davi, quando entendeu aqui o Senhor estava expondo esse pecado, Davi imediatamente se arrependeu grandemente, genuinamente. O texto diz que foi no pó e na cinza. Então aqui foi quando ele relata esse salmo. Nesse salmo ele está lembrando desse episódio. Ele mostra que por meio do seu pecado, dessas falhas, Davi teve grandes experiências com Deus. Davi experimentou a bondade, Davi experimentou a misericórdia de Deus. Por isso ele fala, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Ele experimentou aqui a salvação que vem de Deus. E Davi, como nós também, somos pecadores, né? Não que tenhamos pecados, o pecado venha assim nos afastar de Deus, não. Ao cometermos pecado, né, que somos pecadores, assim como Davi, nós devemos assim, à luz da sua palavra, imediatamente nos arrepender. Essas experiências com Deus nos traz um quebrantamento, nos leva a reconhecer que realmente nós somos falhos, mas a bondade e a misericórdia de Deus é que nos conduz ao arrependimento. E devemos, como Davi, ter um coração pronto a se arrepender. Por isso aqui no Salmo, no 51, no 10, ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi reconheceu toda a falha, né, que havia no seu coração. Ele fala, cria em mim. Porque Davi antes foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Então ele pede, Senhor, cria em mim. Senhor, se eu perdi esse coração, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Um espírito forte, um espírito firme. Davi quis mostrar aqui que ainda que ele se arrependeu, mas constantemente o inimigo de Deus, ele vinha mostrar esse pecado. Por tudo que Davi passou, por toda a consequência, era como se o inimigo estivesse mostrando
ainda as consequências desse pecado. Então, hoje, o inimigo de Deus também faz isso conosco. O Senhor diz que Ele lava, por meio do nosso arrependimento, Ele nos lava de todo pecado. Mas, sempre o inimigo vem nos acusando. Ele sempre quer trazer à memória aonde nós falhamos. Mas Davi, ele pediu isso: Senhor, me dê um espírito inabalável. Que realmente o nosso espírito seja inabalável. Possamos, assim, permanecer firme, crendo que o sangue de Jesus é poderoso para nos lavar completamente. Ele é eficaz. Uma vez que nós somos lavados, né, nós somos limpos, somos lavados também de água pela palavra. Então devemos crer na eficácia do sangue. Uma vez que o Senhor nos perdoou, nós somos lavados, somos limpos e purificados. Aqui ele também fala assim, ó, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi, ele viu que ainda quando ele falhava, o Senhor aparecia para ele. Essa era a bondade de Deus, o Senhor nunca o rejeitou. Então, irmãos, ainda que pecamos, o Senhor nunca vai nos rejeitar. Ele sempre nos chama à sua presença. E é a sua bondade é que nos conduz ao arrependimento. E ele fala assim, e restitui-me a alegria da tua salvação. Então, quando nós sentimos isso, somos lavados por meio do sangue, por meio da palavra, nós voltamos, nós desfrutamos, o Senhor nos restitui, ou seja, Ele restaura em nós a alegria da sua salvação. Isso é maravilhoso, irmão, quando tomamos posse disso. Desfrutamos da presença do Senhor, somos restaurados a nossa alegria. E ele fala assim, ó, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Assim nós podemos ser agora um canal de bênção, um canal onde o Senhor pode usar, onde podemos orar pelas pessoas, onde podemos pregar o evangelho. Somos canais de bênção. Davi falou, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Então, uma vez que eu fui lavada, uma vez que eu fui redimida, uma vez que eu fui restaurada, a minha comunhão com Deus, eu posso me tornar agora um canal de bênção. O Senhor pode, através de mim, conquistar e ganhar outras pessoas, trazer outros ao arrependimento. E aqui no 15 ele fala assim, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Aqui nos fala de salmos, né? Por que Davi escreveu tantos salmos, né? Todos os salmos foram escritos por Davi, porque aqui não é palavras vindas da sua mente, não. É palavras de experiências vivas, de alguns momentos que ele teve com Deus, que foi forte, né? Experiências ricas que ele viveu na presença de Deus. Momentos de falha, momentos de arrependimento, mas que produziu experiências de vida. E isso ele escreveu em Salmos. Por isso o Salmo todo é maravilhoso. Salmos tanto mostra nossa vida, nosso quebrantamento, nossa vida de oração, como mostra também a bondade de Deus, a bondade e o amor de Deus. E Davi também, as suas últimas palavras, eu quero mostrar, também foi um cântico, né? Davi falou. Em 1 Samuel 22, todo 1 Samuel 22 é um cântico mostrando isso, a experiência, né, do que Davi viveu da parte de Deus, né? E no 23 são as suas últimas palavras. Eu vou ler aqui com você. O Salmo 23, nas últimas palavras de Davi, vou ler só 2 versículos. Fala assim, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel em mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, O 4 fala, é como a luz da manhã quando sai o sol, como a manhã sem nuvem, cujo resplendor, depois da chuva, faz brotar da terra a erva. Então ele desfrutou o quê? A bondade do Senhor, por meio da sua palavra, ele falava. Davi era um homem que falava Deus aos homens, que falava por Deus. E ele experimentou que, mesmo depois de suas falhas, de seus fracassos, a palavra de Deus era como uma luz da manhã. É como uma luz que é criada logo ao amanhecer. E essa luz, ela vem trazer em nós o frescor da vida. Ela vem me iluminar para quê? Para eu permanecer. Para que eu possa, assim, permanecer na luz e levar outros à luz. E ele termina dizendo assim, é como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar a erva. Então, irmãos, ainda que tenhamos experiências
problemas de pecado, de fracasso, devemos experimentar a bondade e a misericórdia de Deus. É como uma chuva que cai e depois ela faz brotar. Então, nossos erros, nossas falhas, nossos fracassos, visa isso, gerar em nós depois um arrependimento, um quebrantamento, gerar vida para nós. Vida por meio do nosso arrependimento. Então, vamos aprender como Davi. Tão certo, né? Tão somente assim que o Senhor nos trazer luz do nosso pecado, vamos nos arrepender prontamente. Vamos nos arrepender e permitir que o sangue do Senhor que nos purifica, que nos lava de todo o pecado. E assim o Senhor vai restaurar em nós a alegria da sua salvação. Amém? Jesus é o nosso Senhor. A você que nos assiste, se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva, para você continuar recebendo mensagens como essa, outras mensagens que vai edificar a sua vida e muito, para a glória de Deus. Amém? E Jesus é o Senhor.